Mas, na verdade, meu chamado para trabalhar com a família se deu pela minha própria experiência com a minha família. Porque isso é uma conversa pro No Barco na Sede, né? Aham. Que hoje não vai dar tempo. Mas a experiência que eu vivi para que a minha casa fosse evangelizada me fez perceber que, de fato, alguém precisava cuidar da família. Depois São João Paulo II, quando diz que a família é a célula máter, a célula da sociedade. É da família que vem tudo. É da família que vem o professor, que vem o médico, que vem o padre. Mas também é da família que uma pessoa que vai se prostituir, Sim. que vai entrar na criminalidade nasce. Ninguém nasceu de chocadeira. Todo mundo teve um ventre que o gerou. Teve um pai que foi progenitor. Então, não adiantava a gente tentar resolver o problema no final do processo. A gente tinha que voltar para a origem, para a base. E eu entendi que se nós não enfrentássemos essa causa da família, a gente ia continuar navegando num mar sem destino. Por quê? Porque não adianta eu querer tratar da situação que estourou lá na comunidade sem antes entender que por detrás dessa pessoa existe uma história. Então, o problema de cuidar da família, e eu falo isso nos meus livros, não é um problema para a igreja, é um problema para o mundo. Porque se a gente não tiver uma família estruturada com valores, eu digo para os pais, quando eu dou formação para os pais, você não tem que educar o seu filho para que você tenha paz na sua casa. Você tem que educar o seu filho para que a gente tenha paz no mundo. Porque o filho que você não educa em casa vai ser um estorvo no mundo depois. Sim. Vai dar trabalho depois para as pessoas e Deus vai te cobrar disso. Sua responsabilidade como pai, sua missão como pai, como mãe católico, passa pela educação daqueles que Deus te confiou. As pessoas citam muito, né? Da família que sai um médico, sai um advogado, mas inclusive na área dele ele vai dar trabalho, né? Claro que vai dar. Também. Evidentemente. Por quê? Porque hoje a gente percebe, né? Essa cultura narcísica que a gente vive, da autorreferencialidade. Só meu umbigo dói e se meu umbigo tá sarado, exploda-se o umbigo dos outros. Isso é uma coisa que se trabalha dentro de casa. A minha mãe, em casa nós somos eu e uma irmã. Por parte de pai eu tenho mais 4, mas também fica no barco na sede. Mas o que eu posso dizer para vocês? Mamãe, a nossa diferença de idade era de 7 anos. Então mamãe, quando ela ia comprar brinquedos pra gente, ela sempre privilegiava brinquedos que a gente pudesse usar junto. Para que a gente já aprendesse em casa a importância de você saber dividir, do brinquedo não ser só meu, nem ser só dela, do brinquedo ser nosso, porque isso geraria em nós a responsabilidade não só da conservação, mas também de entendermos que a gente tem que aprender a conviver e a se divertir juntos. O que a gente vê nas famílias hoje é o contrário. Hoje você privilegia muito o meu brinquedo, o meu celular, Isso gera uma criança que não vai saber dividir e um indivíduo que lá na frente vai ser narcisista. Às vezes até nas famílias tem um pensamento de vou ter só um filho para que eu possa dar tudo para ele. Ele não imagina o crime que ele está cometendo contra ele mesmo e contra a sociedade. Que você pode perceber, a maioria das pessoas que hoje estão fragilizadas emocionalmente e com muitos traumas são essas crianças que nunca tiveram a experiência de ter um irmão. Isso eu acho que até no nosso contexto, né? Se for analisar, pessoas que eram filhos únicos, tem mesmo essa tendência, né? Se for analisar mesmo. Pode parar para perceber. Não estou dizendo que isso é via de regra, tá? Os psicólogos, me perdoe porque não é a minha área, mas eu falo da experiência dos atendimentos. Sim. A maioria das crianças que são oriundas de uma única experiência em casa, como filho único, trazem dificuldades terríveis de relacionamento e isso depois vai estourar na constituição psicológica e na maneira de se lidar com o mundo. É até comum você escutar um filho único falar que o que ele mais queria ter era um irmão. Exatamente. Também é comum escutar isso. Exatamente. Então, assim, você vê que não foge muito do que o senhor está falando. É o que a gente mais enfrenta, né? E essas pessoas vão ter dificuldade também de querer formar família. Sim. A raiz humana é de um Deus trino, né? Deus vai criar o homem, ele usa como matéria-prima ele mesmo. Não é bom que o homem esteja só. Ninguém nasceu pra estar sozinho. Em todos os sentidos. Quando a gente olha pra passagem bíblica, a gente tende a colocar ela simplesmente como uma relação entre marido e mulher. A solidão que o homem não pode viver é essa solidão marital. Mas não é, né? Não é. Tanto é verdade que, assim, Nosso Senhor, no Gênesis, é claro. A ideia de que não é bom que o homem esteja só se dá quando ele começa a criar as coisas e ele percebe que as coisas elas não teriam sentido se elas não fossem ordenadas por alguém.
E esse alguém, para conseguir ordenar todas as coisas, precisava de um outro alguém semelhante a ele, para que ele pudesse ter o equilíbrio necessário para que as coisas funcionassem. Então, assim, Deus é comunhão. O próprio Deus caminhava com eles no jardim, porque se só bastassem um ao outro, se só os dois fosse suficiente, o autor sagrado não diria que Deus fazia questão de estar com eles sempre. Porque a comunhão, ela é necessária. Nós não nascemos para viver sozinhos mesmo.